Em um tempo em que batalhas aéreas eram decididas com mísseis de longo alcance, um avião entrou em cena com uma vantagem a mais. O F-8 Crusader iluminou os céus do Vietnã em um lendário e incendiário combate aéreo, conquistando o título de O Último Caça Atirador. Com a ajuda de computação gráfica de ponta, entre na cabine do poderoso F-8 Crusader enquanto enfrenta o mortal MiG-17. Experimente a batalha, analise as táticas, reviva os combates aéreos. Combates aéreos, o último caça atirador. 19 de maio de 1967, 12 caças F-8 Crusaders avançam para Hanoi, a capital comunista do Vietnã do Norte. Os caças escoltam 2 bombardeiros A-4. Será o primeiro ataque ao centro de Hanoi na Guerra do Vietnã. Os A-4 lançariam novos mísseis Walleye teledirigidos sobre a central termoelétrica da cidade. O comandante Paul Spear, um experiente piloto que já realizara 150 missões, liderava os caças. The whole idea was to get the A-4s, the 2 A-4s in there on the target and get them out. We knew it was important to get the Walleyes in there, and it was a snarling place to go over Hanoi. Como tinham apenas 44 MiGs em sua força aérea, os norte-vietnamitas usavam esses caças com parcimônia. Mas não naquele dia. Os comunistas usariam todas as armas que tivessem para defender a capital. We figured that if we were going to go there, they were going to come up and challenge us. Os pilotos dos Crusaders, como o tenente Phil Wood, aceitaram o desafio de bom grado. We were looking for encounters. We were begging. We would go to bed at night and pray, say, please let me get involved with the MiGs. Well, they wouldn't come out. Quando entrou no espaço aéreo de Hanoi, Phil Wood avistou um A-6 da aeronáutica americana que fazia uma manobra diversionista. Ele fugia da área visada com um MiG-17 em seu encalço. The MiG was in the saddle, ready to shoot, I think, because he was right there. Wood precisava perseguir o MiG. Acionou o pós-queimador e deu uma guinada de 180 graus para a esquerda. And I had this buck fever, you know, first time. Ele disparou cedo demais. O míssil Sidewinder, que busca calor, perde contato com o alvo quando a aceleração é superior a 2 Gs. O MiG viu a trilha do míssil e virou bruscamente para a direita. And the MiG broke off the A-6, and he heads for the deck. He turns to the right, and he's descending an afterburner. I'm chasing this guy away from Hanoi. We're down on the treetops, and I'm right on his tail, and I'm gunning him. I have to actually lower the nose to get the pipper on him. Well, guess what that does? I'm now descending into the top, so I can only fire a short burst, get back up and do it again. I could see some of the shells hitting the wings because they sparkle when they hit. And I'm so hungry to kill this guy, I forgot what my primary mission was. Now, I should be out there protecting the A-4s. So I broke off, and I headed into the Hanoi Basin.
Enquanto isso, os A4 finalizavam o ataque e voltavam para a base. That was their only mission left in life now, was to get out to the water and get back to the ship. Mas, de repente, uma esquadrilha de MiG-17 passou a perseguir a formação americana. O comandante Paul Spear e seus homens se afastaram para enfrentar os MiGs. Os F-8 e os MiGs aproximaram-se uns dos outros. A reputação do último caça-atirador logo seria colocada à prova. Com o advento da era supersônica no início dos anos 50, a Marinha Americana precisava de um caça fortemente armado para operar a partir de porta-aviões e capaz de romper a barreira do som. Em junho de 1953, a companhia Chance Vought venceu a licitação para projetar e construir um novo caça. 2 anos depois, o primeiro protótipo do F-8 Crusader já estava pronto. Equipado com o motor J-57 da Pratt & Whitney, o novo avião era muito veloz. Já em seu voo inaugural, rompeu a barreira do som. Logo depois, foi o primeiro avião americano a alcançar 1.600 km/h. Em 16 de julho de 1957, um F-8 pilotado pelo futuro astronauta John Glenn bateu o recorde de velocidade transcontinental ao voar de Los Angeles a Nova York em 3 horas e 23 minutos. Além de veloz, o avião era fácil de manobrar e versátil, um ótimo caça de combate que também servia como bombardeiro e avião de foto-reconhecimento. De fato, um F-8 tirou fotos comprometedoras durante a crise dos mísseis cubanos. Em 1957, o Crusader passou a integrar a esquadra de porta-aviões e logo se destacou na Marinha Americana por sua superioridade aérea. The Crusader was a landmark aircraft. It was a tremendously capable dogfighter. In fact, pilots were fond of saying, when you're out of F-8s, you're out of fighters. Mesmo carregado para o combate, os F-8 ainda superavam a velocidade do som e atingiam 12.000 metros de altitude. O motor J-57 era tão potente que o avião subia a uma velocidade de 6.000 metros por minuto, algo inédito. I fell in love with the engine because so many times it saved me. It pulled me out of deep trouble. It could withstand all sorts of abuse, and Crusader pilots abuse that engine probably more than we should have. They call it graceful degradation. It's a fancy buzzword, but it's an important one. And that is a very important factor in a tactical airplane. It can take battle damage and continue to operate. Quando entravam em um Crusader, os pilotos sabiam que estavam no controle de uma aeronave superior, capaz de derrubar aviões inimigos com mísseis e canhões. They like to say that it was the last of the gunfighters because with its 20mm cannon, it was really the only close-in fighter that the Navy had for the entire Vietnam War. O outro caça da esquadra americana era o F-4 Phantom, um avião de 2 lugares armado apenas com mísseis. Quando o tenente Phil Wood terminou o treinamento e pôde escolher entre os 2 caças, escolheu o Crusader. And I said, you know, I'm a gunfighter. I'm a fighter pilot. I want to have an airplane all by myself, and it had a reputation for being a kick-ass and take names. Em 19 de maio de 1967, essa reputação foi testada como nunca antes. Quando uma esquadrilha de MiG-17 se aproximava, o comandante Paul Spear e seus Crusaders se separaram e cada um visou um MiG. A luta logo se intensificou e o céu acima de Hanoi se iluminou com o brilho dos disparos.
Havia fogo antiaéreo, mas o principal evento era o combate acirrado entre MiGs e Crusaders. Paul Speer estava no meio desse caos. Virou a cabeça para a esquerda e viu um MiG se aproximando velozmente. Speer avançou sobre o atacante e logo os adversários estavam atracados em um intenso combate. Um único deslize podia ser a diferença entre a vida e a morte. – 19 de maio de 1967. Uma esquadra de Crusaders F-8, o único caça da Marinha equipado com canhões, escolta bombardeiros A-4 no primeiro ataque americano ao centro de Hanoi. Caças MiG-17 decolam para atacar os americanos e se retiram. Paul Speer logo se viu engajado em uma complexa manobra aérea com um dos MiGs chamada Tesoura. Nessa manobra, os aviões cruzam um sobre o outro, mudam a direção e cruzam de novo várias vezes, tentando ficar atrás do inimigo para disparar. The feeling then is that you're going to get him, and you're going to take that F-8 and turn it every which way Sunday to get behind him. A manobra quase impossibilitava que o MiG desse um tiro eficaz de canhão. Os aviões percorriam 1,5 km a cada 3 segundos. You're constantly pulling G's, constantly working, rolling the airplane. And bear in mind also that you're trying to look, and so you're constantly twisting your body back and looking. You're constantly moving around in the cockpit. Enquanto desciam, o MiG-17, muito mais leve, conseguia fazer voltas mais rápidas do que o Crusader. Acabou se aproximando da cauda de Speer. Ele precisava escapar da Tesoura. I remember thinking, that guy's intent upon killing me as much as I'm intent upon killing him. Quando voltaram a mudar de lado, ele subiu em alta velocidade, separando-se do MiG e atingindo uma altitude onde seu motor mais potente equilibraria a luta. Speer agora voava sobre o MiG, aguardando o próximo movimento. O MiG retornou, esperando ver o Crusader ainda na Tesoura. I think when he rolled back then, expecting me to be here, I wasn't there, and it got him startled for a minute because he rolled his wings level, and I know he was taking a look around. And he lit his afterburner, and then he dove for the deck. And of course that sets me up, because when he did that, he's ending up in front of me. Speer e seu ala mergulharam e dispararam contra o MiG-17. I fired a missile, but I hardly saw it because the G's on the airplane, the missile separated and immediately went ballistic, and it didn't track at all. Then I kind of settled down a little bit and pulled around, and I realized that I was in range, and I fired a second Sidewinder, which went up and detonated by his tailpipe. O míssil Sidewinder avançou ao dobro da velocidade do som e destruiu a cauda do MiG. The expanding rod warhead on the missile got him and took his tail off. And he ended up rolling over and going into the ground in a fireball. Quando encontrava seu alvo, o míssil térmico Sidewinder podia ser devastador. Muitas vezes, sua ogiva possuía hastes de aço de 1 metro de comprimento. Na hora da detonação, projetavam-se formando um anel gigantesco e giratório. Quando o míssil se aproximava, as hastes destroçavam a aeronave inimiga. I was a fighter pilot in Korea, and I was a fighter pilot a long time, but
This is the first time you do what people think fighter pilots do all the time. Era a primeira vez que Paul Speer derrubava um avião. Fora uma vitória inebriante contra um valoroso adversário. O MiG-17 era de uma geração anterior à do Crusader. Devido à asa mais longa e à cauda mais alta, tinha estabilidade muito maior a velocidades quase supersônicas do que seu antecessor, o MiG-15. Também era o primeiro caça soviético equipado com motor com pós-queimador, o Klimov VK-1F. O piloto de Crusader, Paul Gilchrist, dirigiu um MiG-17 capturado para relatar suas características ao Departamento de Defesa. The MiG-17 is a wonderful turning airplane at speeds below 450 knots. If you're in excess of 450 knots, it takes Arnold Schwarzenegger to turn the airplane. All I could do pulling to make it turn at about 500 knots. And the control column, which was made out of steel, was actually bending. I looked down and it had a little bit of a curvature to it, so I decided I better not break anything. Essa óbvia fraqueza podia ser explorada pelos pilotos do Crusader. A velocidades altas, o F-8 podia virar tão bem ou melhor do que o MiG-17 devido à sua forte estrutura e superfícies de controle hidráulicas. Mas a velocidades baixas, inferiores a 450 nós, o MiG-17 ainda era o senhor absoluto. Para os pilotos dos Crusaders, o segredo nas batalhas era manter o MiG em velocidades altas. 19 de maio de 1967, o piloto de Crusader, Paul Speer, derrubou um MiG-17 enquanto a turbulenta batalha sobre Hanoi chegava ao auge. O tenente Phil Wood, que estivera perseguindo um MiG, voltou ao combate. I mean, it's just surreal. You couldn't believe it. Surface air missile trails and the magenta pink explosions, the 57 millimeter, the dark black, and the gray 37 millimeter going off. I see MiGs on fire going down after having been shot down, and I see F-8 being shot down. Wood se lançou na batalha em busca de um alvo. Next thing you know, I hear the bullets coming by the canopy, and when they come by, they're breaking the sound barrier, and you hear the pops. And I turned and looked back, and there was a MiG-17 right on my tail. Wood virou para a esquerda e acionou o pós-queimador para aumentar a velocidade. Mas, ao fazer isso, ele passou bem em frente à mira do MiG. 2 balas de canhão explodiram logo atrás de seu banco, destruindo componentes eletrônicos importantes do avião. And that's where your avionics are, and that's where your navigation equipment, where your air conditioning is, because it's turning into a heated capsule now. And then it followed the engine, meaning it took some of those parts and stuff down into the intake, which got sucked into the engine. Now I've lost part of my engine power. Wood virou à esquerda em alta velocidade, seguido pelo MiG. A velocidade estava alta demais para o MiG-17 e o piloto inimigo foi obrigado a desacelerar. Isso permitiu que Phil Wood se posicionasse para atirar. Mas seu avião estava tão acelerado que o míssil Sidewinder não pôde capturar o alvo. So I was losing altitude to keep up my energy, and I kept getting some angles on him. And I finally, when I was almost around like 30 or 40 degrees from his tail, the stupid guy reversed course and was now running for his life. Well, he solved my problem. Quando o MiG saiu da espiral, Wood pôde se endireitar e diminuir a aceleração. Seu míssil agora podia capturar o alvo. And I'm sitting in the saddle at 2,000 yards, and I fired my missile. It took off out of the rail. It goes out, and it goes right through his tail, cuts off the tail.
Wood passou pelo MiG atingido. I could see the color of his skin. I could see the patch on his left shoulder, could see his oxygen mask, and then he ejected. I saw him eject. He got seat separation from the airplane, but he didn't get seat separation from his seat, and he just plummeted to his death. Era a primeira vez que Phil Wood derrubava um avião. A batalha aérea arrefecia. O combustível de Paul Spear e dos outros Crusaders estava acabando e eles voltaram para a base. Wood partiu em direção ao Golfo de Tonkin, a 130 quilômetros de distância, mas seu avião fora danificado. Estava sem equipamento de navegação, sem rádio e, o que era pior, o combustível vazava lentamente. Se fosse obrigado a pousar, ele se tornaria um prisioneiro de guerra e os norte-vietnamitas não teriam piedade com um piloto americano que acabara de derrubar um MiG. 19 de maio de 1967. O tenente Phil Wood dirige seu Crusader avariado para o Golfo de Tonkin. Sabe que seu combustível acabará antes que chegue ao porta-aviões. Mas estava com sorte. Avistou os outros Crusaders dirigindo-se para um avião de reabastecimento. Alcançou-o e guiou a mangueira de combustível do Crusader até o dispositivo de reabastecimento. I plugged in and got 1,000 pounds. It was enough to get me out into the Gulf. So I just headed out into the Gulf. I said, if I find a carrier, I'm going to land on it. It doesn't matter which one. And sure enough, I ran across this carrier that was in the wind, recovering aircraft. The captain of that carrier saw me coming in the wrong side and saw the smoke coming out of my airplane. He knew F-8s didn't smoke. Os tripulantes do porta-aviões afastaram suas próprias aeronaves, abriram caminho para um pouso de emergência e esperaram ansiosamente no convés. When I landed and it got the arresting wire, all that fuel rushed forward, hit the burner cans, and the ass end of my airplane blew up. But anyway, I got aboard. I didn't know what carrier was on, and I looked at the side number, and it had the number 63, and I knew I was aboard Kittiak. And what this young lieutenant didn't know is that 17 years later, I'd be the captain of that carrier. Na primeira missão sobre Hanoi, os Crusaders haviam protegido os bombardeiros e derrubado 4 MiGs. We get back to the ship, and everyone is kind of ecstatic about the MiG engagement. It was the first of the real big ones there. We had a very successful day in the air. That was the first big day for the Crusaders. Mas os norte-vietnamitas também haviam obtido vitórias. A usina elétrica de Hanoi sobrevivera. O míssil devia ter entrado por uma janela e explodido do lado de dentro, mas atingiu os fortes muros exteriores do prédio. Além disso, haviam inutilizado o avião do tenente Wood e derrubado 2 Crusaders com fogo terrestre. O último caça-atirador demonstrou ser um excelente avião de combate. Mas, a essa altura da guerra, encontros diretos com MiGs continuavam raros. Os norte-vietnamitas usavam os MiGs como apenas uma parte de um sistema antiaéreo maior, que incluía sofisticados mísseis russos terra-ar e milhares de canhões antiaéreos móveis. Os Crusaders muitas vezes tinham a tarefa de destruir essa rede de defesa aérea. The F-8 could carry with a bomb load. It had 2 wing points where we put bomb racks. We tried to avoid that as much as possible because we wanted to be fighter pilots, but we had that capability. Mas o Crusader era usado principalmente para escoltar e proteger bombardeiros como o A-4 Skyhawk. 14 de dezembro de 1967. A Esquadra 16 decolou do porta-aviões Oriskany com uma missão especial: lançar minas no delta do Rio Vermelho, a 64 quilômetros de Hanoi. O tenente-comandante Dick Shepherd, um experiente piloto do F-8 Crusader, escoltava um bombardeiro A-4 Skyhawk pilotado pelo tenente Chuck Nelson.
Shepherd e Nelson entraram no espaço aéreo inimigo sobre Taibim. E os norte-vietnamitas não demoraram a enviar caças. We heard on the channel 4 Red Bandits airborne from Bullseye, which meant there were 4 MiGs in the air coming toward us. Shepherd pensou que os MiGs se dirigiam para o núcleo do ataque a 24 quilômetros de distância, mas na verdade iam em direção a ele. The calls kept coming, 4 Red Bandits at 20 miles, 10 miles. When it got down to 3 miles, then I was shaking like a bridegroom. Shepherd se preparou para a luta. Rolou sua nave em voo invertido sobre o A4, o que lhe permitiu ultrapassar o bombardeiro mais lento. Mas enquanto estava invertido, algo chamou sua atenção. I saw something glisten over there, and I looked back at Chuck, and then I looked again, and 2 MiGs flew right between us. Os MiGs passaram por ele e se inclinaram para a esquerda para dar a volta até a cauda do A4. Talvez estivessem atraindo Shepherd para uma emboscada. Ele sabia que havia outros 2 MiGs na área, mas não tinha opção. Precisava enfrentar a ameaça imediata. Acionou o pós-queimador e mergulhou atrás dos MiGs. This was a setup for the beginning of so many air combat maneuvering flights that I did. Here the fight starts. Na frente dele, o piloto líder dos MiGs deu uma guinada para a esquerda. A manobra o protegeu, mas seu ala, menos experiente, não conseguiu segui-lo e entrou no campo de mira de Shepherd. And I got my nose on up, and it was a clear northern sky with the sun off to the west, and that brand new AIM-9D Sidewinder with a super coolant was just growling beautifully, and I fired out about 1.25 miles. It just looked like a thing from a movie. It flew just under his right wingtip. And that's where it passed under without fusing. Flew off into the wilderness. And I could not believe what had happened at that point in time. It's like having a whole flock of ducks come over and you shoot and nothing falls. Os MiGs mergulharam. Shepherd preparou outro disparo. Mas de repente, vindo da esquerda, outro MiG mergulhou sobre ele. Era a emboscada que Shepherd temera. 2 more 17s really had me in their gun sights and were coming down in a perfect run on me like this. Holy mackerel. And then it brought me back to focus. There's no more getting an easy kill, all that stuff. You're going to have to fight with these guys. Foi o começo de um dos mais longos combates aéreos da história. Enquanto os enfrentamentos aéreos na Guerra do Vietnã costumavam durar 45 segundos, Shepherd perseguiu implacavelmente 4 MiGs inimigos durante 10 emocionantes minutos. 14 de dezembro de 1967. 4 MiG-17 emboscaram o F-8 Crusader pilotado por Richard Shepherd. O combate aéreo de 10 minutos que então se desenrolou levou Shepherd ao limite da resistência humana. Enquanto 2 MiGs mergulhavam, ele virou para a esquerda com uma aceleração máxima de 8 Gs para escapar da emboscada. Os MiGs voavam rápido demais para acompanhar a guinada e atirar em Shepherd. 4 MiGs estavam no ar e a situação se aproximava de seu auge. O A4 que Shepherd escoltava já se safara, e agora, em uma luta de 4 contra 1, ele precisava contar com a força de sua aeronave. And I just stood the Crusader on its tail and did what it does best, and that is just climb. Climb like hell. And I went over the top at about 25,000 feet and turned upside down to see what was down there.
A primeira dupla de MiGs estava aqui, descendo e virando para a esquerda, tentando recuperar a velocidade. A segunda dupla estava aqui, tentando alcançar a altitude de Shepherd. Na sua primeira manobra, ele desceria passando pelos MiGs que subiam e atacaria a outra dupla que estava vulnerável devido à velocidade baixa. Em número inferior, mas sem temer, Dick Shepherd mergulhou. O Crusader passou velozmente pelos MiGs que subiam a 450 nós. A 3.000 metros, ele começou a se afastar. A intensa aceleração do mergulho arrancou seu microfone e máscara de oxigênio. Não podia mais pedir ajuda por rádio. Just keep pulling on your face as you're doing this. And mine now was down over my chin, so I couldn't talk with anybody. I don't think I would have needed the microphone if I had opened the canopy. They could have heard me. Shepherd se livrou da máscara e se aproximou pela esquerda da primeira dupla de MiGs. Os MiGs deram uma guinada para a esquerda, tentando se livrar do Crusader. Shepherd se posicionou para disparar um míssil Sidewinder. Para que o míssil capturasse o alvo, o nariz do avião precisava estar no máximo a 20 graus da cauda do MiG. Ele girou em torno de seu eixo e depois desceu. Assim, entrou em posição de tiro sem perder a velocidade. Shepherd alinhou o Sidewinder e disparou. Mas não pôde ver se o míssil alcançou o alvo. Naquele mesmo instante, uma série de traçadores atingiram sua capota. A segunda dupla de MiGs havia parado de subir. Mais uma vez mergulhavam na direção dele a partir da esquerda. O jogo virara. Shepherd estava aqui. O segundo MiG estava aqui. Ele precisaria voar como um louco para escapar de outra emboscada. MiG fights are in nanoseconds, not seconds, but nanoseconds. 1 second the guy is a dot in your canopy and the next he's past you. No mesmo instante, Shepherd improvisou uma manobra arriscada. Dirigiu o Crusader para baixo e depois virou para a esquerda, passando debaixo dos MiGs. Do ponto de vista dos MiGs, era como se Shepherd tivesse simplesmente desaparecido ao mergulhar e passar debaixo deles. Shepherd suportou a difícil manobra. Desviou-se do ataque, mas agora ele se precipitava em direção ao chão. Puxou o manche para trás e acionou o pós-queimador, injetando combustível no escapamento do F-8 e dobrando seu impulso. Subiu passando como um raio pelos MiGs. Os MiGs tentaram segui-lo, mas seus motores mais fracos não alcançavam a velocidade de ascensão do Crusader, e eles ficaram para trás. Shepherd estabilizou o avião a 8.000 metros, torcendo por uma rápida trégua. Examinou a área mais uma vez. Os MiGs recuperaram a velocidade e continuavam atrás dele. Olhou para o oeste, esperando ver sinal de aviões amigos, mas em vão. Em vez disso, outra dupla de MiGs, dessa vez MiGs 21, vinha direto para cima dele. Well, I was, for a moment in time, kind of halfway frozen and said, what in the world is going on? Enquanto Shepherd virava-se, eles dispararam mísseis Atoll infravermelhos, uma versão do Sidewinder americano. 4 mísseis avançaram para o solitário Crusader. Nenhum deles conseguiu capturar o alvo. Passaram sobre Shepherd sem atingi-lo. E os MiG-21 partiram com a mesma rapidez com que chegaram. Era uma tática de guerrilha muito empregada pelos MiG-21 no Vietnã. Os norte-vietnamitas não tinham muitos MiG-21 e os empregavam com moderação. Em 1967, sua força aérea possuía apenas 16 deles. Sua velocidade lhes permitia entrar na área, disparar todos os mísseis, esperando acertar algum alvo e sair, evitando qualquer confronto com aviões americanos.
Dick Shepherd estava ficando exausto devido à tensão física causada por vários minutos de combate acelerado. Put yourself in the cockpit of that F-8, subjecting yourself to positive and negative Gs, gray out, black out, grunting, straining against the physical oppression of many times the force of gravity. Your 20-pound head in a 5G environment suddenly weighs 100 pounds. But if you don't keep your head moving, you're probably going to die. That's what Dick Shepherd did for 10 minutes. Mas Shepherd estava disposto a pegar os MiGs e nada o faria desistir. A luta continuou. Ele dirigiu a atenção aos MiG-17 3.000 metros abaixo. They were coming around underneath the position that I was, and this was my chance to make gunfighter mean something. Os aviões MiG-17 estavam aqui. Shepherd estava acima. Podia inclinar-se para a esquerda e mergulhar sobre eles. Acumularia muita energia com essa manobra e evitaria cair em uma luta de baixa velocidade, o ponto forte dos MiGs. Shepherd baixou o nariz e mergulhou sobre os MiGs. Estes se inclinaram para a esquerda, esperando que Shepherd não acompanhasse a manobra. Shepherd precisava separar os MiGs. Primeiro, rolaria em torno de seu eixo longitudinal. Então, enquanto descesse, atiraria no ala. Mas em vez de esperar o míssil atingir seu alvo, rolaria novamente, posicionando-se atrás do líder dos MiGs. Shepherd rolou. E disparou seu último míssil no ala. Rolou de novo. Enquanto descia, mudou para os canhões. A louca manobra funcionou. O ala estava fora de combate. E o líder dos MiGs estava na mira de Shepherd. Fazendo uma curva em alta aceleração, ele seguiu o MiG, chegando a 600 metros dele. Fechou ainda mais a curva, mirando na frente do alvo. I pressed the trigger and boom, boom. 7 rounds out of each gun. And the link broke. A força G era tão intensa que quebrou os 4 canhões. O último caça-atirador estava sem armas e sem mísseis. Agora, a nova missão em meio à adrenalina do combate era sobreviver. O piloto de Crusader, Richard Shepherd, já rechaçara 5 caças MiG. Agora só restava derrotar o líder dos MiGs, mas estava sem mísseis e seus canhões haviam emperrado. It did cross my mind that I'm not going to be shooting anybody out of the sky. But in this Crusader core thing that becomes so ingrained in you that you are better than anybody else. When you are in your Crusader, you're the king. And so I'm going to beat this guy just to show him I can beat him. No other reason. I'm just going to take him on like he was a student. Shepherd não tinha como derrubar o adversário, mas podia amedrontá-lo. Com manobras violentas, tentaria assustar o MiG até que cometesse um erro tático. Depois, bateria em retirada. Ele se aproximou da cauda do MiG fazendo uma curva à esquerda. Shepherd saiu da curva. O piloto do MiG aproveitou a oportunidade e atirou nele. Mas os traçadores erraram o alvo. Shepherd subiu na vertical, com o líder dos MiGs atrás dele. O MiG-17 e o F-8 buscavam altitude. Shepherd perdeu a velocidade e começou a descer. O MiG fez o mesmo. No meio do mergulho, eles cruzaram o caminho e subiram de novo. Enquanto trocavam de posição, os pilotos se viram engajados em uma complexa manobra aérea, uma tesoura vertical. Pilotos a descreviam como um combate aéreo retroalimentado.
Na tesoura vertical, cada piloto rola em torno do outro enquanto sobe e desce. Na subida, perdem velocidade e o avião mais lento se aproxima da cauda do inimigo em posição de disparo. I think we were thinking with the exact same mindset. Reverse it back around and get your nose behind the other guy. This is going to get slow real quick as you're going up like this. And if you get your nose just a skosh behind the other guy, you're going to shoot him out of the sky real quick. Eles davam voltas e voltas em torno um do outro. Ambos os pilotos estavam no limite da resistência. A exaustiva luta já durava quase 10 minutos, uma eternidade no mundo do combate aéreo. Well, I can almost sense his nose coming a little farther into me each time as he came around. And about the fifth or sixth time down this, on the downside of this vertical rolling scissors, I could see the next time up is going to be enough inside that his guns will probably cover me and he will be able to fire. Shepherd precisava mudar o jogo rapidamente. Quando chegaram ao fim de outra tesoura, Shepherd se afastou bruscamente. O piloto do MiG foi pego de surpresa e Shepherd usou todos os 7.000 quilos de propulsão de seu motor para dar uma rasante e deixar o MiG para trás. And as I look back over my shoulder now, this guy had finished his turnaround, was coming at me, and then all of a sudden he pulled up like this, and I could see the plan view of his airplane, and he was back about 1.5 miles. So he was calling it quits too. O combate aéreo de Dick Shepherd é um exemplo quase perfeito de como fazer manobras hábeis e maximizar a capacidade de uma aeronave. Hoje, os pilotos de caça estudam cada uma de suas etapas. It's really ironic to me that arguably the most noteworthy dogfight of the Vietnam War did not result in anybody getting shot down. But considering that he was able to fly home and land back aboard the Oriskany that evening was a victory in itself. Os pilotos norte-vietnamitas haviam encontrado um piloto de caça de uma rara estirpe. They probably had a bottle of cold beer and said, "We just met the biggest maniac in the United States Navy." Because Shepherd just was a wild man. He never gave him a chance. Even when he was out of weapons, he was still at him. Na Guerra do Vietnã, o F-8 Crusader teve um desempenho exemplar. 6 MiGs haviam sido abatidos para cada F-8 derrubado. Mas fogo terrestre, mísseis terra-ar e acidentes foram acabando com eles. No final dos anos 60, foram lentamente substituídos pelo F-4 Phantom. This was Cold War time, and they were looking at the threat from the Russian bombers. The Phantom had a bigger top speed and could get there quicker, could climb out faster. The F-4, quite frankly, was a better airplane for the mission. Mais de 1.200 Crusaders haviam sido construídos, mas em 1987, o último F-8 foi retirado da frota aérea americana. A eficácia dos Crusaders nos combates aéreos tornou-se famosa na aviação naval. E ele ficou conhecido como o último caça-atirador. Mas não era. Os mísseis não suplantaram os canhões nas batalhas aéreas como os planejadores militares haviam pensado. Todos os aviões da Marinha ganhariam canhões no futuro, até mesmo o rival do Crusader, o F-4 Phantom. E manobras de rolagem e aproximação continuam a ser ensinadas. As mesmas táticas aéreas tão exemplarmente executadas pelo F-8 Crusader e seus pilotos. I never knew a Crusader pilot that had fear of another airplane. Fear of missiles? Damn right betcha. Or fear of a guy with a lucky golden BB, like John McCain says? Yeah, but not another airplane. And that's the Crusader legacy. To be able to fight with a clear head because you don't fear anything.